o pior para a gente é a aliança desse bloco? Exatamente. Onde eles entraram em acordo foi a Congresso de Berlim em 1884, não é isso? Partilharam a África. E fizeram uma partilha e que até hoje ninguém entende, porque cortaram. O mesmo grupo, a mesma etnia ficou num país e parte dela ficou no outro país. E dentro daquele país que ficou uma parte dessa etnia, ficou a etnia inimiga dessa. Então, dentro do mesmo país tem grupos inimigos, étnicos inimigos. Então, aqueles países difíceis estão sempre em turbulência. Exatamente. Né? O problema dessas ameaças é o seguinte: existem ameaças reais e ameaças potenciais. As ameaças reais eu não diria que sejam reais, todas elas são reais. A ameaça atual, concreta, né? E a ameaça potencial, aquela que pode vir a acontecer. Eu tenho que me preparar para as duas. Não adianta eu ficar me preparando só para a ameaça concreta, real, atual, porque ela pode nem existir. Mas eu tenho que me preparar para essa ameaça potencial. E para isso, eu preciso convencer a sociedade e as lideranças de que existem ameaças potenciais e que eu tenho que me preparar para ela ontem. Porque se eu esperar ver para crer, é tarde demais. Eu não vou conseguir me preparar. Então, o poder militar, segurança nacional, é algo mais ou menos igual à lei de mercado. Se a sociedade, se a liderança sentir que existe uma ameaça, ela vai se preparar para isso. Mas quem que vai convencer alguém que não está vendo a ameaça de que ela existe, que você tem que se preparar agora, porque se você esperar ver para quê, é tarde demais. Então, para mim, quem tem que convencer esse pessoal é quem estuda estratégia, estuda segurança. Exatamente. Então não adianta, porque você tem que ver uma coisa, o Ministério da Defesa não é um ministério de governo. Ele tinha que ser encarado como um ministério de Estado. E sendo um ministério de Estado, ele, independente do que o governo pense, ele tinha que ter uma posição mais clara diante das ameaças potenciais. Você não precisa citar quem é. Você diz potências globais com cobiça na Amazônia. Existem e elas são mais poderosas que nós, e está aqui a demonstração de que elas têm interesse na Amazônia. Se eu não convencer a sociedade e as lideranças de que existem ameaças potenciais e que eu tenho que preparar para elas agora, não adianta. Porque é igual a lei de mercado. Se a liderança e a sociedade não se sentirem ameaçadas, elas não vão se preparar para isso. E aí é que entra o papel importante da CREDEM, no caso, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, e da CRE, que é a Comissão de Relações Exteriores do Senado. É convocar militares da ativa para audiências reservadas com protocolo de confidencialidade. E a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, e lá até em audiência pública, não é nem reservado. Sim. O militar da ativa vai para lá e vai dizer o que ele pensa e não o que está escrito nos documentos oficiais. Ele vai fazer isso em uma audiência reservada com protocolo de confidencialidade e com obrigação de dizer o que ele pensa, porque a sociedade pagou para ele durante 30, 40 anos para estudar a defesa nacional. E ele publicamente não pode se manifestar, ele vai estar se manifestando para um representante da sociedade, um representante da nação brasileira, com protocolo de confidencialidade. Depois que esses representantes ouvirem 10 brigadeiros, almirantes e generais, 10, 20, 30, o que for, eles vão ter um quadro exato do que os especialistas em defesa veem quanto à situação da defesa nacional. E aí, sem citar quem, porque o que interessa é o problema e não o homem que falou. Ele cumpriu a sua obrigação porque ele está sabendo que ele foi para lá para falar o que ele pensa. Essa é a obrigação dele, porque ele está falando para a nação. Ele não está falando para o deputado José, deputado Joaquim. Com esse quadro na mão, exatamente o representante da nação pode colocar em prato limpo para a sociedade qual é a situação da defesa nacional. Essa é uma das maneiras que eu vejo. A outra são podcasts como esse, cursos para civis, etc. O Farinaz, ele pesquisa muito sobre essas questões. Eu tenho a impressão que ele pode... Algumas ameaças que você identifique assim, em termos geopolíticos, em termos políticos até, para o país, que a gente seria interessante conversar. Oh, perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Véio. Vamos pegar o Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte.
O Stoltenberg, ele deve estar saindo aí no final do ano, né? Mas ele foi, assim, talvez o secretário-geral da OTAN que teve a atuação mais expressiva, né? Hoje em dia, todo mundo sabe quem é o secretário-geral da OTAN. Se eu pedir para as pessoas falarem 3 nomes de 3 secretários, ninguém lembra. Mas Stoltenberg todo mundo lembra porque ele está na mídia todo dia. Só que o que pouca gente sabe é que o Stoltenberg, que já foi primeiro-ministro da Noruega, ele fez uma boa parte da carreira dele em entidades ambientalistas. Ele veio visitar a Amazônia anos atrás com o rei da Noruega. Então, pessoal, nós temos que começar a olhar que essas entidades ambientais, elas estão intrinsecamente ligadas a organismos de defesa, tá? E com um olho na nossa Amazônia. Existe um almirante americano chamado James Stavridis. Ele não foi secretário-geral da OTAN, ele foi o comandante militar da OTAN. Tem uma diferença: secretário-geral, né, o nível político, administrativo, etc. O comandante-geral, ele cuida da parte tática, estratégica, operacional, etc. O Stavridis foi comandante-geral da OTAN. Então ele saiu, né? Ele passou para a reserva, ele é um almirante de 4 estrelas. E hoje ele dá aulas, palestras, escreve livros nos Estados Unidos. E tem um artigo dele na internet, claro, ele diz claramente que o manejo brasileiro da Amazônia é uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Então, gente, eu acho assim, não precisa ir muito longe. Você vê o cara que passou a vida inteira em entidades ambientais, depois vira secretário-geral da OTAN, vem visitar o Brasil. O outro que era comandante-geral da OTAN, passa para a reserva, escreve uns artigos desses daí, a gente começa a olhar que o Brasil ele está atraindo a cobiça dessas entidades aí, desses poderes econômicos. Por quê? Porque a Amazônia, e o general sabe melhor do que eu, ela tem tudo. Tudo que o mundo precisa, a nossa Amazônia tem uma fronteira intocada. É uma realidade. Então eles olham aquilo lá com um potencial de lucro infinito. E a gente não está preparado ainda, acho que nós não criamos mecanismos, instituições e principalmente mentalidade para olhar para aquilo como uma coisa que tem que ser defendida. Você pega aí o chinês, ele vê como ele olha para as terras dele, olha como o russo olha para a Sibéria. A gente não tem essa visão. Nós precisamos começar a olhar dessa forma. Olha, é uma área cobiçada. Agora, é isso que o senhor falou. Nós precisamos. Programas como o seu, Glauber, são importantíssimos. Mas uma coisa que eu acho tão importante quanto é as Forças Armadas, as academias, as universidades fazerem simpósios nessa área sobre a segurança nacional. É necessário ter um envolvimento de toda a sociedade. Porque eu estava conversando com um oficial outro dia e ele falou, né, ele mostrou alguns trabalhos. Eu falei, cara, o problema todo é o seguinte: você está estudando sempre pelos mesmos livros. Você não está olhando outras versões do problema. Outras coisas estão acontecendo. Porque esse caso do Stavridis, por exemplo, não chega para o grande público, não chegou nem para você. E é necessário. Então eu acho que quanto mais troca de ideias haver, e eu vou dizer uma coisa para o senhor, que é positiva. Eu trabalho com o veículo de mídia, todo mundo sabe aqui, que é o Arte da Guerra, que se preocupa muito com a parte militar e geopolítica. E eu vou dizer, general, o questionamento da sociedade nessa área está aumentando de forma bastante positiva. A sociedade brasileira, há espaço, agora um recado para os políticos, há espaço para crescimento de um debate sadio dos assuntos de defesa no Brasil. Defesa ainda vai dar voto. Pois é, o que vocês estão falando aí, eu percebo que a classe política não tem essa preocupação. Os militares têm muita preocupação com defesa nacional, passam a carreira, né, se preparando para isso, e aí quando chega no momento da classe política tomar decisão, fazer aliança, se posicionar estrategicamente, preparar a tropa, isso morre. Então isso tem sido assim durante muito tempo. Nesse rumo aí, a gente estamos caminhando para qual caminho, né? Olha, é muito simples. Eu duvido que tenha um político brasileiro, e às vezes talvez até alguns de nós militares, que leiam o que diz documentos de estratégia dos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. E todos eles dizem que em qualquer lugar do mundo onde haja um interesse, principalmente nessa área de energia e tudo, que eles vão... Um relatório de 1996 diz que os Estados Unidos devem exercer influência, em outras palavras, ingerência, em qualquer parte do mundo onde haja interesse dos Estados Unidos. Isso não é ameaça? Isso é ameaça.
Pô, se tá escrito, eles dizem o que vão fazer, eles vão exercer influência em qualquer parte do mundo. Aí vem a questão do ambientalismo, esse discurso é o pretexto. Na realidade, o interesse é nos recursos energéticos. Eles querem nos vilanizar perante a comunidade internacional para facilitar uma entrada aqui. Isso. Depois, porque aí vai estar justificado. Aí usam o discurso ambientalista. Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara é o seguinte: a Amazônia é impossível de ser conquistada militarmente. Se eles não conseguiram ficar no Iraque, no Afeganistão, vão ficar na... Mas para que vão conquistar a Amazônia para internacionalizar a Amazônia? Eles já estão conseguindo, pelo menos, impedir que a gente desenvolva a Amazônia só com pressão no campo político, econômico e psicossocial. Nenhuma ameaça militar. Nenhuma ameaça militar. E nossos governos vêm cedendo, né, com uma interrupção do Temer até o final do Bolsonaro, os nossos governos vêm cedendo a todas as pressões que tem internacionais no sentido de demarcar terras indígenas, imensas na faixa de fronteira. Uma terra indígena demarcada na faixa de fronteira e o país vizinho faz a mesma terra indígena, vem a pressão internacional para uma gestão compartilhada dessa região. Então, a gente pode falar nisso depois. Existem as áreas estratégicas de defesa da Amazônia prioritárias. A Amazônia, a parte central da Amazônia é uma área passiva. Ninguém vai ficar brigando para conquistar a árvore e conquistar a curva de rio, né? Vão querer um ponto como, por exemplo, a foz do Rio Amazonas, que uma vez bloqueada, ocupada temporariamente, não precisa nem ficar lá a vida toda, leva a impor a assinatura de um acordo de exploração dos recursos da Amazônia. Ninguém vai querer conquistar a Amazônia porque é ocupar e ter o ônus da administração. Para quê? Se eles vão ter o bônus dos recursos que vem com uma alta prioridade para eles, se eles, numa ação militar limitada e temporária, nos impuserem um acordo. Esqueça essa história de a Amazônia vai ser invadida e vai ser conquistada por... Não vai, não precisa. Hoje, a tendência da projeção das potências é exercer controle, influência sobre os recursos, sobre as finanças, sobre a indústria, sobre o comércio estrangeiro, sem ocupar, impondo acordos. Está aí uma série de acordos que o Brasil adota e que são muito bons, alguns, mas outros que ainda não é um acordo. A Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que o nosso governo em 2007 votou a favor, se passar no Congresso, porque está arquivado lá, simplesmente nós perdemos a soberania na Amazônia, sem perder 1 centímetro de território, mas perdemos a soberania. De que adianta eu ter a integridade territorial se eu não tenho soberania para explorar o patrimônio? E vejam bem, aí é que eu digo, a esquerda no poder, a esquerda radical no poder, ela é internacionalista, e a esquerda fabianista também, elas são internacionalistas, tá? Então, o nosso presidente, ele declarou há pouco tempo atrás que a Amazônia não é só nossa. Como é que um presidente da República... foi uma falha de comunicação, mas por que ele, então, quando era candidato, ele disse que as decisões tomadas em fóruns internacionais de governança global, como, por exemplo, e ele citou o Conselho de Segurança da ONU, deveriam ser adotadas pelos países sem passar no Congresso Nacional. Isso fere a Constituição no artigo 49. Pois se o nosso presidente da República fala isso, olha a ameaça que nós temos. A ameaça é interna, porque nós não temos visão geopolítica do que sejam esses interesses internacionais e qual o discurso, qual o pretexto que eles usam para limitar a nossa soberania, para explorar o nosso patrimônio sem nos tomar 1 centímetro de território.